Então, gente, vamos começar aqui nosso papo socioambiental de hoje. É uma iniciativa aqui do NGI ICMBio São Luís, que está com um ciclo de palestras e hoje a gente recebe aqui nosso grande José Carlos Diniz, conhecido como Zé Carlos de Carutapera, liderança da pesca artesanal da Resex Arapiranga Tromaí, que tem uma longa história de luta aí pelos direitos dos pescadores e trabalho na organização da pesca na região aqui do Maranhão e também na cena nacional. Eu estou aqui como mediador desse papo hoje. Sou Alexandre Brito, sou analista ambiental do ICMBio. Atualmente estou aqui lotado no ICMBio São Luís. Até pouco tempo era o gestor da Resex Arapiranga Tromaí, onde o Zé Carlos mora, vive. E sou biólogo de formação, tenho mestrado em biodiversidade e conservação e venho trabalhando com reservas extrativistas aí no ICMBio desde 2005. Na verdade, entrei no IBAMA, fui lotado no Centro Nacional de Populações Tradicionais, a princípio, onde aprendi a admirar e amar esse modelo de reserva extrativista, esse modelo de unidade de conservação. E hoje estou aqui de volta a São Luís, né, trabalhando no Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio São Luís, e vou mediar esse papo de hoje. Então, Zé Carlos, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas, agradecer aqui oficialmente o aceite do nosso convite e de passar a palavra para que você possa se apresentar e falar um pouco também do seu histórico, militando aí no movimento dos pescadores, e a gente vai focar um pouco essa nossa conversa na sua experiência de fundador da Cooperativa de Pescadores Artesanais de Carutapera. E passo a palavra para você, é uma satisfação. Alexandre, boa tarde. Agradeço aí pela oportunidade. Agradecemos também as pessoas aí que estão nos seguindo aí nesse bate-papo ambiental de hoje. Eu sou José Carlos, natural de Carutapera. Militei na juventude, na Pastoral da Juventude. Depois que saí da PJ, eu entrei no movimento de pescadores. Primeiramente aqui a nível municipal, através das SEBs, né, da Igreja Católica. E depois a gente começou a ingressar também no movimento estadual de pescadores do Maranhão. E o resultado desse movimento, eu fui presidente da colônia de pescadores aqui em Carutapera. Depois nós formamos a cooperativa de pescadores aqui no município. E atualmente estou exercendo um cargo no Legislativo Municipal. E membro da cooperativa de pescadores de Carutapera. E também um dos articuladores da Reserva Extrativista Marinha do município de Carutapera e Luiz Domingues. Eu lembro também, Zé Carlos, que quando eu comecei a trabalhar aqui pelo IBAMA, na região, você estava no Movimento Nacional dos Pescadores, se eu não me engano. Na verdade, teve uma passagem... Eu passei uma temporada. Passei uma temporada lá na organização e na coordenação nacional do movimento. E essa luta aí da cooperativa e da própria Resex Arapiranga Tromaí, da Resex de Carutapera, já vem desde essas datas, né? Quando começou essa história, Zé Carlos, assim, o que motivou você a iniciar essa discussão e criar mesmo a cooperativa e lutar pela Reserva Extrativista Arapiranga Tromaí, em Carutapera? Alexandre, é importante a gente começar esse bate-papo dizendo que a responsabilidade social que a comunidade tem que ter, né? E eu não posso, de forma alguma, falar da cooperativa e todo esse movimento do qual eu participei, sem citar a Pastoral dos Pescadores, né? Nos anos 80, a Pastoral dos Pescadores no Maranhão tinha um trabalho muito voltado com os pescadores, né? A gente tinha um problema muito grande de outras pessoas fora da categoria que estavam na direção da colônia. Então, esse era um trabalho que a Pastoral dos Pescadores fazia e que nos levou a participar do movimento estadual. E participando desses movimentos estaduais, né, de pescadores,
nós tivemos como uma das determinações daqueles encontros que nós fazíamos em São Luís, uma das determinações era a tomada de direções de colônia. Então, nós fizemos aqui no município de Carutapera várias reuniões, muito trabalho de formação, para que a gente pudesse disputar o pleito eleitoral e conseguir a direção da colônia que fosse dirigida por um próprio pescador. Isso foi uma das metas definidas em um dos encontros estaduais que a gente tinha em São Luís. Muito interessante. O nome do movimento era MOPEMA, que era Movimento de Pescadores do Estado do Maranhão. E em uma outra reunião, ainda na década de 80, nós também decidimos que cada município participante do MOPEMA, e naquela ocasião nós éramos 21 municípios, teria a oportunidade de voltar aos seus municípios e lá formar grupos de produção. Porque já dentro dessa reunião que nós fazíamos em São Luís, a gente discutia a tomada de direção de colônia, mas também já discutia a produção. Né, de que forma o pescador tenha que produzir o seu produto e que ele tenha onde entregar, saber que ele vai, a hora que ele chegar da pescaria, ele ter onde entregar, e também depois receber o seu pagamento e um preço justo pelo trabalho que ele está exercendo. Então, todo esse debate nós já fazíamos aí no MOPEMA. E nós trouxemos essa demanda para o município de Carutapera, né, para discutir esse grupo de produção. E aí uma atividade feita dentro da colônia de pescadores, que eu estava presidente na época. Né. Em 1996, né, nós fizemos a primeira reunião para criar esse grupo de produção. Né, reunimos 20 famílias, e aí nós começamos a discutir a formação desse grupo de produção. Já começaram com 20 famílias, nesse momento. Com 20 famílias. Então, a ideia inicial era ter um grupo de produção, um embrião, na verdade, da cooperativa, aonde a gente pudesse já, a partir daquele momento, já ir dividindo algumas ações, né, fazendo algumas atividades de pesca junto, mas também fazendo algumas comercializações junto. Então, essa era a ideia principal. Então, em 96, nós formamos aí o UPAC, que era a União dos Pescadores de Carutapera, e trabalhamos 3 anos com ele de forma não legalizada, mas o grupo existia de fato, não de direito, mas existia de fato. E em 99, 18 de abril de 99, nós resolvemos fundar a cooperativa. E aí, um fato interessante que nós podemos destacar aqui é que experiências de cooperativas no setor da pesca são poucas. São raras. No Brasil e no Maranhão ainda menos ainda. Principalmente capitaneados por pescadores artesanais, né, Zé Carlos? Porque você falou da questão das próprias colônias, às vezes, serem cooptadas por pessoas alheias, né, à pesca artesanal, com interesses políticos, interesses outros, né? E aí o movimento que originou esse movimento de vocês foi exatamente esse incômodo com essa situação, né? E aí vocês conseguiram. Pois é, o que eu ia te colocar. Você reunir um grupo de pessoas que você vê todos os dias ou vê esporadicamente e você tem uma boa relação, isso é importante. Mas quando você passa, né, a dividir o espaço, um espaço social, uma associação, uma cooperativa, com aquele determinado grupo de pessoas, você vai ver uma outra situação. E que para nós não era uma situação, era uma situação nova, né, uma experiência mesmo que a gente sabia que ia encontrar muitos desafios. Mas assim, eu sei que tem várias pessoas aí acompanhando e de movimentos e ligado aos pescadores artesanais. Eu acho que o que a gente aprendeu, né, no início da cooperativa e no decorrer, né, até hoje, é que se você reúne um grupo de produção, um grupo de pescadores, para resolver uma demanda sua, ele tem 90% de chance de dar certo. Porque Alexandre e demais que estão aqui acompanhando, se você reúne um grupo de pessoas e aquele grupo de pessoas tem o mesmo objetivo, tem a mesma demanda a ser resolvida, então você cria aquele grupo para resolver aquela demanda. Mas se
você descobre, né, que no Banco do Brasil, ou no Banco do Nordeste, ou qualquer outra instituição financeira, tem lá para financiar R$ 100.000 para pescadores. Mas para você acessar aquele recurso, você tem que fazer uma associação ou uma cooperativa para poder acessar o recurso, tenho certeza absoluta que chances reais de não dar certo. Por quê? Porque você não está reunindo um grupo para resolver uma demanda sua, uma necessidade sua. Você está reunindo um grupo para acessar um recurso. E nem sempre acessar o recurso resolve a sua demanda, né? O recurso vai resolver a sua demanda a partir do momento que você tem claro como é que você vai resolver aquilo que você tem no dia a dia. Eu acredito então, foi que exatamente isso vale para todos os grupos, né? Para as iniciativas de agrupar as pessoas. Mas mesmo assim, Zé Carlos, como você falou, são poucas as cooperativas, né, que existem no Brasil. A gente tem poucas experiências, então, como é a cooperativa de Carutapera. Quais são os desafios? Por que você acha que é tão difícil, nesse caso mesmo, de estar nesse modelo que é importante? Alguns colegas já estão colocando que precisam existir mais cooperativas no setor, né, no Maranhão, em outros estados também. Quais são os principais desafios, Zé Carlos, na sua opinião? Olha, eu acredito que os pescadores vão ter a sua vida melhorada e vão ter a demanda pela política de pesca também atendida a partir do momento que a gente esteja organizados em associação, em cooperativa. Mas na questão da produção, né, a cooperativa. Qual o principal desafio? As políticas de pescas, né, voltadas para o pescador artesanal, tanto ela municipal, estadual e federal, muito poucas ações. Vou colocar isso com muito cuidado. Os atravessadores sempre fizeram a política de atendimento na pesca, né? E se não fosse eles, o setor da pesca artesanal ainda estaria mais atrasado ainda, porque todas essas atividades foram feitas por eles. Então, o desafio maior, tanto para nós como para quem vai criar um grupo agora, é exatamente bem aí, né? Porque todos os pescadores artesanais, em sua maioria, estão ligados a um comerciante, a um atravessador, a alguma pessoa que faz o financiamento da pesca, e ele vai lá pescar, ele tem o controle da produção, né? Então, estão ligados bem aí. E você ter essa relação bem aí, né? E colocar para os cooperados, para os pescadores, que você pode ter, né, uma instituição própria sua para trabalhar essa atividade, é bem aí que mora o X da questão, né? Porque a gente não tem, né, essa experiência de trabalhar em cooperativa, não é uma coisa que você viva no dia a dia, você não tem próximo de você experiências exitosas que você possa visitar. Então, o maior desafio é convencer a própria comunidade pesqueira que a cooperativa, a associação do trabalho de produção, ela pode ser, sim, exitosa, desde que cada um entenda, né, que aquilo vai ser um fruto do seu trabalho, que você é responsável por todas as ações positivas e negativas que vá existir dentro desse trabalho, no caso, a cooperativa. Eu acredito que o maior é exatamente bem aí. Essa é uma pergunta que fica no ar, assim, porque que o pescador deve se fazer assim também, né? Assim, qual é o ganho que eu vou ter ao entrar na cooperativa? Assim, porque tudo bem, tenho um interesse comum de resolver meus problemas, mas como a cooperativa ajuda a resolver esses problemas, assim, na prática, Zé Carlos? Se você puder falar um pouco sobre isso. Uhum. Quando nós formamos aqui o nosso grupo, aí nós tivemos essa experiência de 3 anos, e quando nós legalizamos a cooperativa, o que a gente planejou dentro da cooperativa? Desse trabalhar a produção, mas os meios de produção seriam do próprio associado, né? Foi uma determinação que nós fizemos. Então, a cooperativa ela não tem barco e não tem rede, né? Ela tem o patrimônio dela, né, estrutura física montada dentro da cidade, mas ela não tem o petrecho de pesca. O petrecho de pesca é do cooperado, né? Foi uma decisão que nós tomamos, porque exatamente para não ter muito problema na hora de administrar, né? Porque se sabe que a relação que os pescadores artesanais têm na região é de ter o seu próprio material de pesca,
né, a luta para ter seu próprio material de pesca. Então, o que nós deixamos claro é que ele poderia ter seu petrecho de pesca. E durante esse período que a gente trabalhou com a cooperativa, os cooperados que estavam fazendo o quadro de sócio melhoraram significativamente os seus petrechos de pesca, saindo de barcos pequenos para barcos maiores, redes melhores, né? Então, nós colocamos para eles, né, e nós reunidos ali, colocamos que isso poderia ser conseguido através da união de todos, né? E que todo esse trabalho que seria feito, e toda a estrutura que ia demandar também dessas ações, também seria dele, né? Enquanto você pode ver em alguns municípios, ou até próprio no nosso município, empresários que se tornaram grandes empresários de pesca e têm um patrimônio muito grande, mas é dele, né? E a gente também tem um patrimônio razoável que são dos cooperados, né? Então, se o pescador pergunta por que eu tenho que ir para a cooperativa? Primeiro, ele tem que entender que ele vai para uma entidade, né, que pode ter lucros e pode ter prejuízos, e que ele pode ser responsável pelo lucro e pode ser responsável pelo prejuízo, mas primeiro ele tem que saber que ele está indo para uma entidade, né, que vai ser montada, aí tem que ser bem pensada, com a capacidade de receber a produção, de negociar a produção, né, e vender, né, pelo um preço melhor, melhorar um pouco, né, o ganho do cooperado. Porque se você não der essa condição, né, também ele não vai achar vantagem sair da posição que ele está para ir para um desafio que ele não conhece. Perfeito. Né? Então, a gente procurou, no início, nesses 3 anos, Alexandre e demais, eu acho que nos deu esse patamar exatamente os 3 anos que a gente começou a trabalhar. Porque a gente demonstrou ali que era possível. Né? Era possível. Você tem um espaço de diálogo, acho que o primeiro benefício você está participando de um grupo, onde está tendo acesso a informações que é de seu interesse, da sua categoria. Informações, muitas vezes, que se você não tivesse nesse grupo, você não teria. Né? Informações com foco na produção, com foco na melhoria da venda do pescado, com foco na valorização desse produto. Né? Então, fico comparando um pouco, né, pensando aqui entre os outros níveis de organização que o pescador tem e a cooperativa, né, que é muito mais voltado para a produção, como você colocou aí. E o pescador, a gente costuma falar, né, um senso comum, porque o pescador vive de acordo com a natureza, né, com a sazonalidade, com aquilo que ele tem que trabalhar com o tempo de uma forma muito sensível e responsável, porque é do tempo que ele tira o sustento, é da natureza. Então, ele precisa desse ciclo, né, que se fecha a cada maré, que se fecha a cada lua. Ele não pode perder tempo. E a cooperativa ela é muito prática, né? Eu percebo dessa forma, ela está focada naquele problema, que é escoar a produção, né? Que é ter uma valorização disso. Se o pescador tem a mínima consciência de organização, ele vai valorizar uma iniciativa como essa, não é isso? É exatamente aí. E no decorrer, né, da formação da cooperativa, nós iniciamos recebendo a produção. Daquela produção que a gente recebia, 5 centavos era tirado de cada quilo de peixe para a gente poder montar a estrutura. Né? Nós tivemos o apoio da igreja para comprar as primeiras caixas de isopor, né? E nós fomos articulando, fomos criando um capital de giro, né, que desse sustentação para que quando nós formássemos a cooperativa, além de a gente já ter um pouco de estrutura para recepção do pescado e um local onde receber o pescado, nós também já tivéssemos um pouco de capital de giro que pudesse, né, atender às demandas da pesca. Porque você sabe, o pescador precisa, conforme o tipo de pesca, quase todos os dias de voltar para a pescaria e ele precisa, né, fazer a despesa para ele voltar. Então, quando nós, antes de formar a cooperativa, né, nós conseguimos financiar um caminhão, né, no sistema de leasing, e esse caminhão nós ficamos pagando a prestação dele, que quando nós formamos a cooperativa em 99, nós já tínhamos um caminhão, financiado, íamos pagando, e aconteceu um acidente com esse caminhão, não foi perda total, mas a gente estava no seguro, e recebemos o seguro e financiamos outro caminhão maior.
né? Então, a gente procurou, nesses 3 anos, juntar um pouco de recurso para dar uma estrutura. Porque a cota parte não daria para fazer isso, né? Porque nós estabelecemos aqui, no nosso caso, R$ 200 correspondente a 40 quilos de pescada, né? No preço da época. Hoje dá muito mais. Então, você precisa exatamente pensar a cooperativa, ou a associação, ou o grupo de produção que você vai montar, com uma estrutura capaz de atender a demanda, aquela demanda que lhe levou a criar aquela instituição. Porque a gente tinha muito claro que a gente tinha produção. O que a gente precisava? A gente precisava receber a produção e dar um destino a ela, ser vendido, né? Então, se tem claro isso, se o grupo que está pensando em se organizar tem claro que você tem, né, essa demanda e que com esta estrutura você resolve essa demanda, tranquilo. Eu acredito, tranquilo, vírgula, né? Porque você vai ter muito trabalho, muito desafio e tudo, mas Porque, na verdade, tem tudo para dar certo. uma solução vai puxando outra, né, Zé Carlos? À medida do momento que você se propõe a concentrar essa produção e escoar, você começa a pensar nessa questão, outras questões, como questões sanitárias, questões de beneficiamento dessa produção, como agregar valor, como melhorar, como modificar de fato o que se tinha antes, né? Porque também realmente para se cooperar e fazer as mesmas práticas que, por exemplo, o atravessador faria, não seria, a princípio, um ganho, né? Então, acho que é uma evolução, né? Do primeiro de se reunir enquanto grupo, de pensar, né? De estar junto, de se predispor a valorizar o grupo a partir de uma cota à parte, né? De colocar uma cota do seu trabalho ali, para dar força àquele grupo, e ao mesmo tempo evoluir nesse processo, né? De melhorar o ganho, né? Melhorar a renda, melhorar o valor da produção, né? Então vocês devem ter tido um processo, uma linha do tempo evolutiva, né, da cooperativa, obviamente com altos e baixos, como é com todo o processo econômico, né? Mas aí gostaria que você falasse um pouco sobre isso, essa evolução que vocês tiveram e como, ao longo dos anos, como é que isso vem se dando, né? Uhum. Quando nós iniciamos o trabalho, a experiência de comercialização juntas, o nosso primeiro ponto assim, comercial de entrega de pescado foi na cidade de Rosário. Nós mantivemos contato com um amigo que era desse movimento aí, do movimento nacional, estadual de pescadores, e começamos a levar a produção para lá. E depois a gente começou a acessar o mercado de São Luís. E com a descoberta do preço do pescado em São Luís, de quanto o pescado era vendido lá, isso melhorou o preço do pescado no município de Carutapera. Não só para a cooperativa, porque nós estamos num universo bem pequeno dos pescadores dentro do município. Tem uma gama de pescadores que estão fora aí, né? Que estão em outro setor. E eles começaram também a descobrir o preço do pescado, que isso ajudou a melhorar no município, a questão do preço do pescado. É evidente que quando tem a safra, né, por exemplo, agora nós estamos na safra da pescadinha, é evidente que o preço, né, vai lá para baixo, mas a gente procura manter um preço aí que não seja sempre melhor do que está sendo praticado no mercado. Agora, o que a gente descobriu nisso, Alexandre? É que os atravessadores, depois que a estrada melhorou aqui, isso no caso exclusivo de Carutapera, os atravessadores vinham aqui e compravam, né, a produção aqui no município, e continuam fazendo isso. Mas também hoje já tem inclusive pescadores que melhoraram a sua situação, que também já levam o produto para vender no mercado melhor, num preço melhor em outros mercados. Então, essa dinâmica, né, que teve experiência de comercialização ajudou com que, né, também outros pescadores e outras pessoas que estão ligadas ao setor da pesca também melhorassem a forma de como de como atuar nesse mercado. Agora, a grande dificuldade que tem é você acessar o mercado. Nós estamos com essa experiência já há bastante tempo, mas ainda a gente não conseguiu, né, vender diretamente ao consumidor. Né? Por que, Alexandre e demais que estão acompanhando? Porque nós trabalhamos com uma carga perecível, né, e que você, chegando no mercado consumidor, você vai ter que vender de qualquer forma. E, às vezes, você é obrigado a vender
naquele preço que o balanceiro ou o feirante está ali para lhe dar naquele momento. Porque você não tem a capacidade de ficar ali no mercado para vender aquele preço num preço melhor ao consumidor. Então, nós estamos nesse passo agora. Né? De que forma é que a gente consegue um melhor preço nessa produção, vendendo mais diretamente ao consumidor. Né? Dentro desse trabalho da cooperativa, nós temos hoje um caminhão, né, que transporta a nossa produção principalmente para São Luís, e também temos uma unidade pequena de gelo, né, que é para ajudar na demanda dos cooperados e pescadores que também são encostados na cooperativa, que não são cooperados. Né? Então, a gente está procurando resolver esse gargalo aí da comercialização, que é um problema seríssimo, né, para a gente resolver. Nós temos um problema de estrutura de estrada, por exemplo, para escoar a produção com uma certa velocidade, as estradas ainda são muito ruins, isso é um problema, e também de você acessar o consumidor final. Né? E também um outro passo que a gente está caminhando agora é entrar na parte de beneficiamento do pescado. É isso que eu ia Senão, perguntar. dá uma melhorada também na produção. Da forma que ele chegar, né? Dar uma lavada, quem sabe desviscerar, mas aí nós estamos montando a estrutura. Isso como eu a gente conheço, determina? né? A estrutura de vocês aí em Casa Tapera, você já tem câmara frigorífica, né? A gente percebe, né, essa estruturação da cooperativa, né? E eu acho que isso também aumenta a autoestima do cooperado, né? Quando vê a sua, vamos botar entre aspas, empresa, né? Prosperando, ganhando visibilidade, isso também com certeza faz parte dos planos, né? E dos planejamentos de vocês, assim, enquanto cooperados, né, Zé Carlos? Tem outra link que eu gostaria de fazer agora, a partir desse momento aqui da discussão, você já historiou como se deu, os desafios. Quando foi que a cooperativa, ou como foi a interface da discussão, da produção com relação da sustentabilidade, da conservação, dos problemas também de pesca, de captura indevida, essa postura do cooperado, se vocês discutiam isso, quais foram as dificuldades nesse sentido, que eu imagino que a própria discussão da Resex, de Carutapera, que depois se tornou Resex Arapiranga do Maí, tenha surgido um pouco paralelo ou de dentro também da iniciativa da cooperativa. Como foi que isso se deu, Zé Carlos? Olha, quando a colônia de pescadores de Carutapera, quando a gente consegue colocar na direção um pescador, e aqui no caso foi o seu baluarte dessa luta, e ele foi o do primeiro presidente da cooperativa nessa nova visão de administração. Desde lá a gente já começou um trabalho de conscientização com os pescadores, que depois veio se estendendo à cooperativa, mas na colônia de pescadores, de que a gente precisava garantir o espaço onde a pesca artesanal é praticada. Né? E essa avaliação de que a produção a cada ano vem reduzindo e que a captura do pescado está acontecendo na sua idade juvenil mais acentuada, a gente já vinha discutindo há muito tempo dentro iniciou esse trabalho aqui no município de Carutapera. Ele fez um trabalho muito grande para manter os bancos de sururu. O pessoal tinha uma prática aqui de jogar gasolina em cima e fazer aquela queima, para depois, com o tempo, quando começa a morrer, abrir, o pessoal depois cercar com rede, né? E matar os peixes que ali iam se alimentar. E depois teria um prejuízo muito grande nos bancos de sururu. Então ali a gente já tinha um trabalho, né? Inclusive tentamos fazer aqui no município de Carutapera, na região de Ilha de Fora, e aqui próximo mesmo, em frente à cidade, de espaço onde pudesse ser para pescar só de linha, né? Um espaço de exclusão para outro tipo de petrecho de pesca. E nós já tínhamos iniciado esse debate dentro da colônia de pescadores, que se estendeu também na cooperativa, e descobrimos que a necessidade para o município seria a gente criar uma reserva extrativista, exatamente para englobar dentro dela essas ações ambientais, né, que nós já vínhamos discutindo há tempo, e que ela pudesse ser discutida a partir da visão dos pescadores. Né? E para ser a partir da visão dos pescadores, só poderia ser uma reserva, né? Que ele ajudasse a construir o seu plano de manejo e
e como seria a atividade da pesca. E você já acompanhou uma parte desse trabalho aqui, né? Nós temos a cooperativa, a reserva aqui já criada. Foi uma espera muito longa, mas ela está aí criada e estamos na implementação. E nós acreditamos muito que esse será o espaço aonde nós vamos garantir a pesca artesanal para as futuras gerações. É muito interessante ver como esse movimento, né, o movimento dos pescadores pelos direitos, também agregou a questão ambiental, né, a questão da sustentabilidade, como uma forma de se manter mesmo. E o território, como você está colocando aí, garantia do território é uma condição, né, para você exercer seu trabalho. Principalmente quando você percebe que barcos de fora, de outras localidades, de outros estados, já sabem, né, descobriram a riqueza que está ali dentro da sua área. Né? E uma coisa que é muito comentada pelas pessoas aí de Carutapera, que a gente vê que também de outras reservas, é que o esforço para ir pescar, né, o pescado se tornou maior, exatamente por conta das práticas predatórias. E a gente sabe muito bem quais são, né, as redes coitadas, a tapagem, né, as malhas muito pequenas também. Então, essa discussão não tinha, de fato, né, Zé Carlos, como não ser feita também pela cooperativa, né, uma vez que o foco é a produção. Né? Eu li o processo de criação da Reserva Extrativista da Piranga do Pamaí e lá consta, né, os fóruns que vocês organizaram com a participação do IBAMA, né, e onde eram apontados esses problemas da pesca predatória, e vocês solicitando, né, através de abaixo-assinado, a criação da reserva extrativista, isso no final da década de 90, né, ali para início de anos 2000, né, culminando naquele movimento todo já depois da Rio 92. É uma satisfação ver hoje a reserva criada e os desafios continuam, né, Zé Carlos, assim, de ordenamento, de pensar, né, como a coisa vai se dar, mas eu acredito que hoje a comunicação com o pescador ela está facilitada, além das parcerias. Né, nós temos hoje mais instituições interessadas na gestão, né, a universidade aí participando, temos muitos representantes aqui na live, né, e um movimento que vem a partir dessa visibilidade dos problemas, né, que vocês conseguiram dar. Muito interessante. É exatamente isso. E, o debate que foi feito aqui no município de Carutapera para a criação da reserva, ele não se limitou ao movimento, à comunidade pesqueira. Né? Além das instituições que vieram dar esse apoio, aí o papel do IBAMA e do ICMBio, mas também aqui dentro do município nós envolvemos as comunidades, envolvemos a pastoral da juventude, envolvemos os professores, porque é uma luta que todos têm que ajudar para que a gente possa, no final, sair com ela vitoriosa. Né? Manter toda essa produção que nós temos no município de Carutapera. E olha que nós temos uns dados na cooperativa, que são dados grandiosos de produção, por espécie de tudo. Manter essa atividade para nós e para as futuras gerações que virão, fazer com que o governo municipal, o governo estadual, se convença que a pesca artesanal no Maranhão, e principalmente nessa região aqui que nós estamos, ela é de grande importância para o desenvolvimento. Né? Se a gente fazer com que eles entendam que ela é uma atividade rentável, que mantém, né, geradora de alimento, e alimento de qualidade, proteína pura, né? Se nós temos a capacidade de fazer com que toda essa comunidade entenda, nós vamos ter facilidade na implementação da reserva. Então foi essa tarefa que nós tivemos aí de tentar reunir todo mundo. É evidente que toda luta tem os seus altos e baixos. Né? Nós fizemos um trabalho muito grande na implantação da reserva, estamos com 2 anos aí com ela. Mas o que a gente tem que deixar de recado aqui, principalmente para a comunidade de Carutapera, é que quem vai fazer a reserva existir de fato somos nós. Né? O ICMBio vai estar aí para nos ajudar, o IBAMA, a universidade, a prefeitura, mas é a comunidade. Esse é o nosso principal objetivo.
eu percebi, venho percebendo ao longo desse um ano e meio que eu estive à frente da gestão aí, junto com vocês, é Carlos, que a autoestima da comunidade aumentou bastante com algumas práticas simples, como a gente colocar as placas, né, da reserva, com o mapa da reserva, né, anunciando, né, para todos que ali chegam, sejam para os moradores, sejam para um visitante eventual ou um pescador que vem de fora, de que ali é uma área federal protegida. Né, a gente vem recebendo aqui no nosso grupo de gestão, né, da base ali do Conselho Deliberativo, que já foi, né, trabalhada a formação, ainda não foi formalizado, né, mas já foi trabalhada a formação dele aí junto com vocês, de que a gente recebe vídeos, né, dos pescadores já atuando, né, como um grupo de base mesmo de formação, né, naquele primeiro combate com relação a quando há alguma prática, né, irregular que eles percebam, e com orgulho, né, de estar recebendo uma camisa com o nome da reserva, né, de estar discutindo a questão também de algumas espécies, como a pescada amarela, né, nossa parceria com a RAI do Brasil e as universidades, a formação, né, a gente vê os jovens também entusiasmados com essa questão do turismo, né, ecológico, turismo de base comunitária, e ao mesmo tempo esse movimento ele vai de encontro a alguns paradigmas, né, do município, de como ver a pesca artesanal como aquela atividade que não gera renda, que não gera lucro, aquela atividade de menor valor, e a reserva vem de encontro para valorizar, né, sobre um aspecto. Eu sempre falo que, às vezes, né, o nome Arapiranga Tromaí, né, que é o nome do rio, né, pode ter uma projeção internacional maior do que do município de Carutapera, né, por conta da força que tem, né, você ser uma área federal protegida. Né, e, assim, eu, enquanto gestor, percebi um ambiente muito favorável de diálogo, uma adesão muito grande das pessoas, sabe? E me surpreendeu, né, todo esse movimento, e você faz parte disso, né? A gente tem, inclusive, estudos, né, que mostram que a organização social dos pescadores, a organização social de comunidades, é uma condição para que se haja conservação. Né? Sem isso, e o que é que faz ter uma organização social? São lideranças, são pessoas que têm essa característica de liderança, que trazem à discussão, né, de valores de conservação, e que são seguidas, né, ali no movimento. Precisa ter pessoas como você, né, como outros também que estão aí na região, trabalhando nisso. Né? E a gente vê que agora já se colhe frutos de discutir de forma mais técnica, né, de mais profissional, os problemas da categoria, não é isso, né, Carlos? É exatamente isso, Alexandre. Eu acho que o envolvimento, né, da atividade aqui no município, eu gostaria de repetir isso. Começou aqui com o seu Assis, mas nós tivemos vários outros pescadores, seu Alonso, Aloysio da Rosa, Gibio, a Socorro, que está na direção da colônia agora, né, e vários outros pescadores que nos ajudaram. Nos ajudaram aqui nesse trabalho. Né? Então, eu acho que nós conseguimos fazer um grupo forte, né? Com capacidade, né, de fazer esse debate dentro do município. Nós tivemos aí os jovens protagonistas, né, que nos deram assim, uma força tremenda, né, nesse debate aí de formação, de implementação da reserva. E tenho certeza que vamos contar com eles ainda para implementarmos de fato. Né? A criação do conselho, com certeza eles vão nos ajudar bastante nisso. Então, para você ter uma ação dessa efetivada dentro do município, você tem que contar com vários atores, né, que com esse mesmo pensamento, né, é capaz de transformar a realidade. Né? E vai valer a pena, Alexandre, a gente daqui com os meus filhos, os meus netos, os filhos e netos dos nossos companheiros que vieram dessa batalha, daqui a 10, 20 anos ver o resultado da criação dessa reserva e lembrar que a gente teve aí no início ajudando a construir. Né? Não como peça principal, mas como um dos membros que ajudou a construir esse trabalho. E isso é gratificante. Né? Falhas,
a gente comete em tudo quanto é atividade que a gente está, por ser humano, comete erros, né? Mas a maioria dos erros é tentando acertar, né? E eu acredito que esse trabalho que a gente desenvolveu aqui, iniciando pela colônia, ele nos deu um fruto, né? De termos a entidade forte, a colônia forte, a cooperativa forte, e com certeza a reserva será fortíssima dentro do município, a partir do momento que a gente conseguir implementá-la de verdade. Isso é muito interessante, né, cara, que você está falando, porque não há uma concorrência entre as organizações, né? Há uma cooperação, né? Uma sinergia, independente das vertentes políticas, de onde cada um esteja, né? Eu percebo em Carutapera essa sinergia ali em favor do pescador. Né? Em outros municípios também, mas em Carutapera isso está mais forte. Vocês têm um mercado forte, um pouco, portos, né, de escoamento muito fortes, como você falou, muito que é escoado, nem tudo está na cooperativa, na verdade a cooperativa é uma porcentagem menor aí do que se produz aí no município, e ao mesmo tempo a reserva vem para criar um fórum, né, de discussão nesse sentido. Mas eu queria destacar uma coisa que você falou aí, que eu acho que é de maior importância com relação à cooperativa, que são os dados que vocês têm sobre a produção, sobre a pesca. Né? Esses dados eles são muito valiosos, né, com relação para a gestão pesqueira e para a própria conservação. Eu acho que isso é um legado, é um fruto, um produto sem tamanho assim de valorar o que vocês têm, tendo conseguido sistematizar, coletar esses dados de produção ao longo dos anos. Eu acho que está na hora de a gente realmente colocar isso na mesa, né, e verificar como isso pode ajudar a categoria, né, a se, como vou dizer assim, se colocar de um modo da produção dentro das políticas públicas que existem hoje, como uma categoria da importância que ela tem economicamente para o Brasil, né, e para a região, né, do Nordeste Maranhense aqui. Então, a gente queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né, de coletar os dados de produção, que hoje a gente tem discutido muito no CMBio, essa necessidade, né, até para que o pescador tenha acesso aos seus direitos, né, a um seguro, enfim, para que ele mostre o fruto do seu trabalho para os dirigentes e para o próprio governo. Né? Exatamente, que nós somos muito carentes, né, no setor da pesca de dados de produção, né? E aqui na cooperativa nós temos esses dados desde 96, né, por espécie, capturada, por ano, e são dados valiosos, né, para estudos, e a gente, inclusive, pode disponibilizar para as instituições, né, inclusive a universidade, que possam nos ajudar nesse debate, tentar compreender um pouco como é a produção dentro do município. Né? Mas ainda voltando, Alexandre, lá na criação da reserva, eu queria destacar aqui a comunidade de Ilha de Fora e São Pedro, que assim foram comunidades que entenderam de primeira mão a necessidade de preservação. Né? O Aldeci lá em Livramento, né? A dona Elza nos ajudou bastante lá em São Pedro. Em Praia São Pedro. O Carmo assim, é um companheiro de primeira hora, de uma grandeza imensa, de um entendimento ambiental muito grande. Inclusive, ele já foi até aqui em frente ao Rio Arapiranga verificar as redes apoitadas. Então, nós temos vários atores, né, dentro desse trabalho, né, que eu acredito que a gente vai estar no caminho certo. Né? E é uma necessidade da gente fazer isso dentro do município aqui de Carutapera e Luiz Domingos, né, que o CMBio vai fazer, né, agora nos próximos meses, de cadastrar os pescadores, né, saber de quem de direito mesmo de uso da área. Acho que isso é um ponto de partida aí para a gente começar a trabalhar os acessos aos direitos. Né? A gente já planejou esse processo, você acompanhou, né? Fomos até as ilhas para entender o que a gente vai precisar de logística. A gestora, né, Karina, se empenhou muito nesse processo. A gente já tem uma demanda feita, né, para as nossas diretorias, que são responsáveis por esse processo de cadastramento. E eu acredito que o processo de criação
é muito rico, né? Onde esse envolvimento, essa discussão que durou anos, no caso da reserva Arapiraca Tomaí, e agora o segundo momento mais rico da implementação da reserva vai ser esse processo de ir na casa de cada pescador, conhecê-lo, saber quais são os seus problemas, saber o que é que ele produz, o que é que ele pensa e quem ele é do ponto de vista socioeconômico, né? Para, a partir daí, levar essas informações para os diferentes órgãos, diferentes ministérios, para que eles tenham acesso às diferentes políticas públicas, né? Eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande para executar isso e a gente vai precisar, sem dúvida, do apoio de todos vocês e a cooperativa tem ajudado, tem contribuído muito nessa discussão também. Não, é isso aí, Alexandre. A gente aproveita aqui a oportunidade, né, para lembrar a comunidade carutaperense, né, que o projeto da RARE, aqui no município de Carutapera, ele nos deu assim, aquela alavancada, né, para a gente entender uma espécie tão nobre, né, como é a pescada, que é o nosso principal peixe, falando de valor econômico, né, e esse projeto nos ajudou bastante, né. E nós temos agora o Tachini aqui responsável ainda, continuando com o projeto pescário, coletando aí as informações necessárias para o projeto, um outro companheiro nosso de grande valor. E, assim, é uma necessidade urgente, né, de nós ordenarmos a pesca no município. Aquela primeira paralisação da atividade da zangaria nos deu uma credibilidade muito grande, né, para esse debate desse segundo ano. Então, eu acredito que os passos, Alexandre e os ouvintes, que precisava ser dado, os primeiros passos foram dados, né? E a gente precisa agora dar esse segundo passo de implementação da reserva. E que eu acredito que ela vai ajudar, né, os pescadores, a não só ter o espaço da pesca garantido, mas também entender um pouco como é que cada espécie de pescado capturado aqui, de que forma que ela se comporta, para poder você ter um ganho maior em cima dela, né? Agregar valor em cima da produção. Então, todo o trabalho ambiental de preservação também é para melhorar a qualidade de vida daqueles que estão dentro dessa área, né? É essa a finalidade também. Porque se não for também para melhorar a vida de quem vive dentro da reserva, não vai estar adiantando tanto trabalho. Então, o trabalho é de preservação, é de saber o tanto de estoque que nós temos dentro da região, né, mas é também de melhorar a qualidade de vida, né, dessas pessoas que vão proteger esse território. Essa sua fala agora me lembrou da fala do ex-presidente do CNBio, o saudoso Rômulo Melo, falecido, que ele colocou muito bem o equilíbrio que ele entendia que o gestor ambiental tinha que ter, a gestão dessas áreas. Aí ele deu um exemplo: se o pescador estiver bem na terra, estiver com computador, com carro, estiver bem de vida financeiramente, e não tiver mais peixe no mar, a gente está fazendo o trabalho errado. Mas também, se o mar estiver cheio de peixe, tiver com a produção, tiver com muita biodiversidade, e o pescador estiver mal na terra, não estiver bem financeiramente, não estiver com a qualidade de vida, a gente também está fazendo mal ao nosso trabalho. Eu te passar aí, que você possa fazer suas palavras finais, te agradecer bastante, né, por ter aqui nos brindado com esse histórico belíssimo de trabalho, te parabenizar por essas iniciativas e certamente vai reverberar no futuro, sim, toda essa luta, né? Você está de parabéns. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a colônia, agradecer os membros da cooperativa, agradecer aos jovens protagonistas, agradecer a todos os professores e líderes de comunidade que nos ajudaram bastante durante toda essa caminhada até chegarmos aí à tomada de direção da colônia, a fundação da cooperativa e agora a criação da reserva. Sem esse grupo aí nós não teríamos conseguido. Mas gostaria de agradecer a todos os que estão nos acompanhando nesse bate-papo de hoje, agradecer a Vossa Senhoria pelo espaço aí de nós dividirmos o nosso trabalho e pode contar aí com o nosso apoio aí para as futuras ações
que serão desenvolvidas dentro do nosso território. Estaremos aí, parceiro. Obrigado. Nós que Tá. agradecemos. É um grande aprendizado sempre trabalhar com você e com todos os membros aí do conselho e lideranças aí de Carutapera. Para a gente é uma satisfação. Aí agradeço aqui para encerrar a nossa live, agradeço ao pessoal que está acompanhando aí no YouTube do ICMBio, né, que é um canal novo. Peço que se inscrevam, que curtam lá nosso canal. Agradecer aos colegas da comunicação do ICMBio. Hoje nós temos um grupo de comunicação, viu, Zé Carlos, Que bom. jornalistas, técnicos que nos subsidiam aí nesse processo de passar nosso recado, né, para a sociedade. É muito importante. Agradecer ao Fábio Watt, né, que é nosso chefe aí da base Belém, que você conhece ele, que está aqui prestigiando também. Todos vocês, os colegas que estão aqui, pessoal que curte a pesca artesanal, que valoriza. E a gente sabe que o maior valor, quem não gosta, né, de comer um peixe fresco, saudável, e acho que o peixe vai ser realmente o alimento do futuro. Né, Zé Carlos? Diante de toda essa situação, é um alimento ecologicamente, né, viável, que não tem. E é só preservar o mínimo para a gente garantir, né, essa produção. Verdade. Então a gente tem um sonho que é de ver o pescador bem e essa produção chegando na mesa do brasileiro, né, para garantir saúde, né, garantir qualidade de vida. Eu acho que esse trabalho tem tudo a ver com esses tempos que a gente está discutindo, questão de equilíbrio ecológico, né? Então, as reservas têm muito a oferecer. Te agradeço, te parabenizo mais uma vez, agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. E sigam aí o Instagram do ICMBio São Luís. Sexta-feira temos mais uma temática diferente, mas esse papo aqui é só o início, né, Zé Carlos? Voltaremos a falar sobre a gestão da reserva. Com certeza. E para mim foi um grande aprendizado. Gratidão.